nesse encanto do meu canto caiçara. É camarão no covo, criança na praia, remendando redes, reunindo malhas pra cercar o peixe e fartar a casa. E mariscar maré rasa. Nós pegamos essa linha do tempo em 1900, que daí minha sogra veio para cá e aí se estabeleceram aqui. E aí, por isso a gente começou, né, dessas famílias que estão até hoje aqui. Sempre um ajudou o outro, sempre foi assim, né? Praticamente uma família só. Quando eles chegavam de fora, toda a mulherada ia ajudar a escolher esse camarão, né, trazer o peixe para limpar. As artes de pesca vai passando de pai para filho, de filhos para netos, né? Então é uma sabedoria que já vem de tempos em tempos. Essa pesca artesanal já vem de pai para filho, né? Já vem pelo meu pai, meus avós, uns 120 anos atrás, né? Você quer pegar amanhã um peixe para comer? Você usa tarrafas, não precisa usar grandes redes, né? Porque a gente está dentro do estuário que ocorre de Iguape até Paranaguá, né? Que é o berçário. A vida marinha está aqui dentro, né? A nossa conexão com esses ambientes, acho que é uma conexão de muito respeito, em primeiro lugar, né? Não tem palavras para descrever, né, o tamanho da importância que é esse território para nós, né? Com essa valorização, com esse pensamento, hoje a gente fala, eu tenho orgulho de ser caiçara, eu tenho orgulho de morar numa ilha. Tem em torno de umas 25 ervas que a gente usa, né? Estou com dor de garganta, vou pegar uma penicilina, vou pegar uma amora, é a medicina da natureza. Sou um pobre pescador, mas que vivo em alto mar. O fandango, antigamente, ele era oferecido como pagamento das roças, né? O dono da roça fazia um mutirão e pagava com o fandango, né? Nós estamos aqui pescando, fazendo o artesanato, fazendo fandango, fazendo as atividades que acontecem ali na roça, as ervas, em todo aquele conhecimento incorporado. Então, o que a gente vem fazendo como comunidade é entender que o turismo comunitário ele é muito importante para a nossa geração de renda. A pessoa que acaba visitando, ele tem uma imersão. Ele sai da sua rotina para entrar numa outra rotina, mas o caiçara em si, que somos nós, não saímos da nossa rotina. Então essa é a ideia do turismo de base comunitária. O seu modo de vida acaba continuando, então ele não sufoca. A Ilha do Cardoso é o lugar que está mais preservado hoje, né? É um lugar ainda que nós temos todos os ecossistemas praticamente intactos. O parque ele integra uma região riquíssima aqui no Vale do Ribeira, né? A gente tem aí o Complexo Estuarino Lagunar e alguns títulos de reconhecimento internacional pela importância para a conservação, que é uma região com uma densa população de comunidades tradicionais, né? Caiçaras, quilombolas, indígenas. E a gente entende que a natureza ela tem que ser cuidada, porque isso vai garantir a permanência do nosso povo no território, né? Porque quando criou-se esse modelo de unidade de conservação, por exemplo, para a Ilha do Cardoso, nós já estávamos aqui, né? Em 62, né? As populações já estavam, mas aí não se viu embaixo aquelas pessoas sobrevivendo naquele território e cuidando dele, né? Se não tem as comunidades, não existia mais nada. Era uma destruição de palmiteiros, de caçadores. A comunidade está ali para tomar conta do seu território, né? Só vai ser possível cuidar dessas áreas na medida que esses povos e comunidades tradicionais sejam percebidos, enxergados e tratados como verdadeiros aliados e protagonistas nesse processo de conservação da natureza. Antes do parque era uma vida tranquila. E quando decretou parque, no início tiveram muita pressão mesmo de proibição de tudo, tanto que a maioria das pessoas que viviam da roça, né, saíram, foram para Cananéia, só ficou mesmo aqueles teimosos que viviam também mais da pesca, né, e daí com a proibição a gente foi deixando de plantar, faz mais de
Uns 20 anos que a gente não faz mais uma roça. Depois já teve mais a época também do conselho, do parque, que já foi melhorando um pouquinho. A época, né, de 74 do Padre João 30. Em 83 a gente teve uma ordem do Estado, do governo, que era para retirar todo mundo em 24 horas. A articulação ela foi criada em 2019 para correção de tudo que os nossos antepassados passaram, né? Por tantas injustiças que eles viveram, ele motiva a gente hoje a trabalhar e buscar cada vez mais que as famílias tenham dignidade, que consigam sobreviver no território. O Barco Escola também foi uma conquista da Defensoria. Muitos anos estava reivindicando, né? Aí agora com o Barco Escola e as casas que saíram, todos voltaram. Então tem o Barco Escola com 9 crianças, né? A gente começa a se organizar a partir de 2016, quando a Ilha do Cardoso entra na lista dos parques que poderiam ser concedidos para iniciativa privada. A gente começa a olhar para os riscos que isso pode trazer para a gente e a gente resolveu então chamar o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Estadual para a gente se defender e buscar então o protocolo de consulta da Enseada para aplicar às demais comunidades da ilha. Teve então a partir de 2010 que a gente estava no conselho já legalizado, vamos dizer, né, com a associação, a gente sempre teve uma carta de interesse para a Fundação Florestal, para o Estado, para a gente fazer a gestão desse espaço. Porque não era só um espaço, era o nosso espaço, né? Então, para nós era tão importante, primeiro, para você não colocar um espaço cuidado por nós até então, para a iniciativa privada e acabar as pessoas servindo a iniciativa privada, né? Aí quando veio que era essa privatização, aí sim a gente se apavorou, porque se privatizasse uma empresa, pegasse, né? E aqui para nós seria muito ruim também, né? Por que nós não administrar ali? Por que uma empresa privada, por exemplo? Eles teriam o mesmo olhar que nós, o olhar caiçara, de tomar conta do espaço, tomar conta dos ambientes? Talvez não. Então, quando se apresentou as concessões como uma medida que iria solucionar essa questão de oferecer mais e melhores serviços de visitação nas unidades de conservação, a gente sempre teve uma postura crítica a isso. Essa perspectiva de delegação de serviços voltados à visitação pública precisava considerar a presença dos povos e comunidades tradicionais nos seus territórios. E aí, em 2021, veio a proposta do Estado de fazer a permissão de uso. A comunidade reagiu dizendo que esse não era um modelo adequado para ela, no seu entendimento, e que então a comunidade gostaria de ser considerada como esse ator promotor da visitação e fazer a gestão desse espaço no núcleo Perequê, né? Em 2022 chega uma minuta, né? E essa minuta chega com 28 páginas, a gente fala, nossa, maravilha. Mas quando a gente tem o defensor, né, acaba da defensoria lendo com a gente, traduzindo, a gente falou, nossa, que bucha. E a gente começa a demonstrar como que deveria ser. Fomos tentando estudar a minuta, né? E a gente não aceitou de início, né? Aí entrou também o pessoal do Linha d'Água, que nos ajuda até hoje também, né? E aí, então, o processo de construção do convênio levou 6 meses para que ele fosse desenvolvido. Ou seja, não partia de uma proposta pronta, mas tratou-se de trazer o próprio Estado, a própria Fundação Florestal, para um processo de construção da parceria. A assinatura do convênio aconteceu no dia 23 de janeiro de 2023, foi um momento de celebração, de alegria para todo mundo. Você gerenciar, né, uma parceria pública comunitária, né, é um avanço muito grande. Então, as pessoas voltaram, assinamos o convênio e aí você gerou uma renda para essas famílias também que retornaram para cá, para a comunidade, né? E aí, assim, o convênio, ele fez com que a comunidade ficasse mais junta. Para a Fundação Florestal, o modelo de convênio é um modelo positivo, né? A gente está vendo funcionar, a gente está tendo bons resultados. Não é só o turista que vem para fazer o estudo do meio, conhecer os ecossistemas, conhecer a fauna e flora, mas também conhecer que aqui tem uma história, né? Tem uma cultura e que as comunidades estão presentes aqui há centenas de anos. É uma parceria inédita por ser
um convênio assinado com o Estado, uma parceria de um Estado para a comunidade. A gente fala o público comunitário. Então isso é inédito. Uma comunidade fazendo gestão de estrutura pública. A Ilha do Cardoso em si, né, ela é um lugar maravilhoso de se visitar, né? Ela tem todos os seus lados, né, também, não só o ambiental, mas como as comunidades, a cultura, né? A gente sabe que aqui tem 9 comunidades, né, 2 povos indígenas, então a gente tem uma imersão gigantesca, né? E o núcleo é mais um potencial da pessoa se hospedar e ter esses atrativos. Hoje em dia aqui no Núcleo Perequê a gente tem, né, a apresentação da pesca, né, despesca de cerco, né, interação com o cerco, da produção do cerco, né, de você poder fazer redes e tarrafas, oficinas caiçaras, né, de poder fazer os seus artesanatos. Você tem a oficina de farmácia caiçara. A despesca do cerco é muito procurada também, porque é uma armadilha, é uma engenhoca maravilhosa, né? Então você está ali, o peixe está vivo, você está vendo, o peixe não vai morrer, os peixes pequenos têm liberdade para entrar e sair, só ficam os peixes grandes. Então se fala muito dessa questão também da pesca artesanal, né? Que não é uma pesca predatória. Vai ser um turismo diferente. Se a gente conseguir tudo que está planejando, vai dar certo. Outro sonho é que esse modelo de convênio público-comunitário seja levado para outras comunidades e que dê tão certo igual está dando aqui, sabe? Meu sonho para o futuro, esse povo sempre continue aqui, todo mundo junto, unido, como sempre foi, né? Um sonho de mãe, de avó, de bisavó, né? Que sempre esteve aqui lutando por esse território, para que todos permanecessem aqui. A Ilha do Cardoso é ancestralidade, é o nosso passado, né? É todas as vidas que tiveram, todas as pessoas que passaram por aqui e a nossa busca para o futuro, né? Para que a gente consiga se manter aqui no nosso território e nós dizendo como que tem que ser. E eu acho que a gente está buscando cada vez mais que a gente seja visto, que a gente seja respeitado no território.